Vamos lá então. Sou o Dr. Lee, eu sou médico e nesse vídeo eu vou te ensinar a controlar a porra dos seus sentimentos antes que eles controlem você. É muito possível que você tenha muito talento, que você seja obstinado, que você seja disciplinado ou que você seja muito interessado, né, por crescer na sua carreira, por se desenvolver e tal, mas todo esse talento, né, toda essa sua capacidade, ela é sabotada pelos seus sentimentos. Aliás, eu ouvi uma frase uma vez que mexeu muito comigo e que transformou, na verdade, o meu jeito de ver o mundo, que é assim, se você não tiver controle sobre as suas emoções, o seu talento vai te levar a lugares onde o seu caráter não consegue te manter. Eu vou repetir para você pegar bem de novo, tá? Se você não tiver controle sobre as suas emoções, o seu talento vai te levar a lugares em que o seu caráter não consegue te manter. O que isso quer dizer? Muitas vezes você é uma pessoa muito capaz, você é uma pessoa muito interessada, você é uma pessoa muito proativa, você é boa naquilo que você faz, quando você se propõe a fazer. Só que quando você chega na hora do vamos ver, começam a acontecer mil coisas, né, na sua vida, e geralmente todas essas situações foram você, são situações que você criou, ou são problemas que você procurou, né, e que agora você tem que lidar com as consequências disso. E isso tira você do seu balanço, tira você do seu equilíbrio de tal forma que agora você não tem aquela estabilidade emocional, né? Você não tem o controle necessário para conseguir se manter no lugar. Ou, por exemplo, você tem uma oportunidade de emprego inédita, né? Você chegou num lugar onde outras pessoas não conseguiriam chegar. Te ofereceram uma vaga boa. Porra, paga bem, tem benefícios bons, é um trabalho do caralho, né? É uma boa oportunidade. Só que, o que acontece? Você, como você não tem controle das suas emoções, você começa a fazer picuinha com um colega, ou você acha que estão fazendo picuinha com você, ou você tem baixa tolerância ao estresse, né? E aí, como toda boa vaga, ela vem com grande responsabilidade, e você, como é intolerante ao estresse, porque, enfim, né, você não aprendeu a controlar suas emoções, você começa a, né, acumular aquilo dentro de você até que você explode, chuta o pau da barraca, briga com todo mundo e você sai do seu emprego, um emprego que você gostaria muito de ter pego. Ou é a mesma coisa, de repente, uma carreira acadêmica, ou no concurso público, você lutou, né, para conseguir aquilo, aí na hora que você chega lá, na hora que você entrou na carreira, né, você entrou na vaga que você queria, aí você começa a ter suas dúvidas, você olha em volta, né, você começa a achar que outras coisas são melhores porque você não tem paciência para chegar até o final, para passar para o próximo nível. Né? Todas essas oscilações de humor, né, todas essas confusões mentais, tudo isso pode ser resumido como uma certa falta de inteligência emocional, né, uma certa falta de capacidade aí de se controlar. Isso porque a gente não aprende. Não aprende. Aliás, eu não diria assim que não é nem culpa dos nossos pais, né? Se você tem a minha idade, eu tenho 34 agora, né? A geração dos anos 90, né? Os nossos pais não falavam disso. Nossos pais dos anos 60, mal e mal, eles sabiam muito bem o que eles estavam sentindo. Meu pai, por exemplo, é uma pessoa completamente reprimida, né? Tipo assim, ele não. Meu pai, para começar, que ele é um pai asiático, ele não fala. Já naturalmente ele não fala. Ele murmura, gesticula alguma coisa ou outra, né? Para além disso, para além disso, né? É muito difícil fazer com que ele fale alguma coisa, demonstre o que ele está sentindo, pensando. No máximo, ele ficava puto comigo quando fazia alguma cagada. Com razão, na maioria das vezes, devo dizer. Então, nem é culpa dos nossos pais, né? Eu acho que não é uma característica do pai asiático só, né? Acho que todos os pais são assim, de certa maneira. Quer dizer, não ensinaram para eles como é que faz isso. Como não ensinaram para eles, eles não tinham como passar pra gente. Ninguém ia falar disso na escola. Quer dizer, a escola tá ocupada com a porra do currículo. Entendeu? Alguém tem que te ensinar. E geralmente a vida te ensina dando porrada na cara, fazendo você perder coisas que são importantes. Só que eu tô aqui para prevenir isso. Eu tô aqui para dizer a real para você, né, e contar as minhas cagadas para que você assistindo aí da tela do seu computador, do seu telefone, você não precise fazer as mesmas coisas. Eu acho que o primeiro grande erro que você comete, que você pode parar de cometer, e como você vai parar de cometer ele, é você deixar que as suas emoções explodam. O que eu quero dizer com deixar suas emoções explodirem? É você ficar contendo aquilo dentro de você, engolindo, né, processando, achando que você não precisa demonstrar nada, que você não precisa elaborar nada,
Até que uma hora aquilo explode. Vou dar um exemplo, tá? Eu contei para vocês recentemente a história de como eu pedi demissão e como eu descobri que, na verdade, estava rolando uma sacanagem por trás, assim, né? De programarem todas as férias, menos as minhas, de modo que eu teria que cobrir, né, as férias de todo mundo nos próximos meses e eu não ia sair de férias, e eu tenho uma prova importante. Então, assim, ia ser um cenário bem caótico para mim. Então, basicamente, queriam me fuder. Trabalho e eu pedi demissão. Né? O que eu faria numa situação normal? Eu ia ficar engolindo, né? Ia ficar quieto, deixando aquela situação acontecer. Eventualmente, lá na frente, né? Depois que eu já tivesse me fudido, tivesse perdido a prova, porque eu tive que cobrir o turno de alguém, de plantão, eu ia ficar puto, ia mandar alguém pro caralho, ia ser grosso, ia começar a ser grosso com os outros, ia começar a maltratar os colegas, né? Descontar nos colegas, às vezes até com razão, né? Diga-se de passagem, depois dessa. Mas ia ser a coisa certa a se fazer? Não. Por quê? Porque além de queimar o meu filme, né, e a gente tem que ser muito realista nas relações de trabalho, eu acho que esse tipo de coisa queima um filme pra caramba, né? Deixa eu ajustar a luz aqui, que tá ficando muito claro, tá saindo sol. Além de queimar meu filme, muito provavelmente, né, ia deixar uma impressão ruim de que eu sou uma pessoa com a qual você não pode trabalhar, né? Porque no trabalho as suas emoções têm que estar de lado. Você é pago para entregar resultado só. Independente de você ser estudante. Isso acontece também se você for estudante, inclusive, tá? Quer dizer, foda-se que você tá tristinho, né? Isso é uma realidade do mundo também que ninguém conta, tá? Tipo assim, foda-se que você tá tristinho, foda-se que, sei lá, tipo, você brigou com o seu namorado. Você não pode se dar o privilégio de levar isso para dentro do trabalho, sobretudo se você é da saúde, mas em outras áreas também, né? Em outras áreas também. Acho que na área da saúde mais ainda, porque assim, você tem vidas em risco, mas se você trabalha com mercado financeiro, se você trabalha com imobiliária, não importa. Não importa, foda-se. Porque você é pago para entregar resultados, sabe? Você é pago para resolver um problema. Substancialmente é isso. É, tipo, assim, todas as profissões são iguais porque elas fazem, no fundo, é a mesma coisa. Tipo, você é pago para resolver problemas. E aí, se você começa a trazer os seus problemas internos e não consegue resolver eles internamente, né? Elaborando eles internamente, você começa a deixar isso afetar o desempenho do seu trabalho e começa a brigar com seus colegas e começa a falar mal dos seus colegas e começa a descontar nos outros. Além de você criar um ambiente tóxico, né, você começa a aumentar os problemas que têm que ser resolvidos ao invés de resolver os problemas, que é por isso que você é pago. E aí como é que você resolve isso? Você tem que simplesmente falar. Você tem que falar quando alguma coisa te deixa descontente. Só que você provavelmente deve ter aprendido na sua vida. Eu acho que isso é uma questão muito brasileira, tá? Não, para não dizer brasileira, assim, é uma questão, é uma questão cultural, assim, da, da cultura latina, né? E eu digo latina no sentido estrito, assim, da palavra, né? Das línguas latinas. A gente é muito educado, né? A colocar panos quentes em tudo. A gente não aprende que a gente tem que entrar em conflito. O brasileiro, principalmente, né? O brasileiro é cheio de querer resolver as coisas na moral, na amizade. Né? Se alguém te fala alguma coisa direta, você pensa, nossa, que grosso. Mas não é não, cara. Não é? Você tem que falar quando algo tá errado, quando algo te deixa descontente. Né? Obviamente, não significa você ser uma Karen, né? E criar picuinha, né? Brigar por qualquer coisinha. Mas quando tem alguma coisa que não tá certo, você tem que falar. Seja no relacionamento, seja no trabalho, seja nos seus estudos. Você tem que falar, você tem que verbalizar isso. Né? A única maneira de você elaborar isso internamente é você botando para fora. E você dizendo assim, isso aqui tá errado, eu não gostei disso, isso aqui não é bom. Né?
Essa é a maneira madura. E é por isso que quando você vai ver vídeos de coaches de relacionamento e não sei o que lá, e psicólogos e terapias de cognitivo comportamental, eles falam assim que você tem que conversar. Aliás, a terapia em grande parte isso, é você conversar, porque na hora que você está falando, para você explicar para outra pessoa, como eu estou fazendo agora, você tem que organizar o pensamento de maneira coerente, sistemática, para ele ficar inteligível para outra pessoa. Porque senão, você só está cagando pela boca. Não adianta só ficar reclamando, xingando, assim, tipo, ninguém vai entender o que você quer. Você tem que falar de maneira coerente, falar bem, explicar bem. E aí, na hora que você fala, você vê que você resolve até a coisa dentro de você. Porque para você poder passar para outra pessoa, tem que fazer sentido. Então essa é a maneira, né? Só que a gente é educado pra gente ser legal. A gente é educado pra gente ser gente boa, pra não brigar, não seja grosso, né? E na cultura brasileira, de novo, eu acho que todas as línguas latinas são assim, né? A cultura anglo-saxã, ela é diferente, ela é muito diferente. Eu acho ela muito mais direta e eu, sinceramente, prezo muito mais por isso, né? E aí tem aquela coisa que diz, assim, que o americano, ele é muito direto, né? Ele é muito frio, que o alemão, ele é muito frio, ele é muito grosso. Não, é porque a formação cultural é diferente. Você fala direto e foda-se, porque não tá errado. Se você tá falando a verdade, substancialmente. Inclusive, eu lembro muito bem, assim, do meu professor de alemão falar que os alemães, de maneira geral, e ele é um alemão nato, crescido, criado, né, em Berlim, mas ele não era, como é que se diz? Não vivia lá, né? Eu conheci ele no Brasil. Mas o Hans, nunca me esqueci do Hans. E ele me dizia assim, alemão não gosta de pessoa que fica titubeando muito para falar as coisas. Não gosta que fica dando volta, assim, né? Fica, como é que se diz em inglês? Beating around the bushes. Você fica, tipo, atrás da moita para falar alguma coisa, né? Tem que falar direto. Né? Você aprecia a honestidade. Só que nós, brasileiros, né? Acho que, de novo, as línguas latinas, de forma geral, a gente aprende que a gente tem que ser cortês, a gente tem que ser educado. Mas tem uma diferença entre você ser educado e não lançar real e lançar real. E a maneira de você deixar, né, esses sentimentos irem embora é você organizando eles de maneira simples, tranquila, falando, deixando eles saírem. Só que sem deixar ele explodir. É você falando. Fala quando você está descontente. Não tenha medo de desagradar. Então, na ocasião, quando me perguntaram assim, olha, você está saindo por quê? Porque está pesado para mim. Porque eu vi que os plantões estão desorganizados, né? Eu sei que em junho, julho, agosto, vai todo mundo de férias, eu não posso sair, né? Eu tenho que estudar e eu não quero cobrir o horário dos outros de férias. Eu sei que vocês querem que eu faça isso, mas não vai dar. Então eu quero dar prioridade para as minhas férias. Eu sinto muito. Ah, não, mas veja bem, não é bem assim, né? Aí começaram a negociar, né? Tentar negociar comigo e tal. E eu falei, sinto muito, mas a minha decisão é irreversível, né? Eu já tomei minha decisão, já me organizei de outra maneira. Não vai rolar, né? Eu não fiquei puto, né? Eu não fiquei chateado nem nada, assim. Na verdade, eu fiquei bem insatisfeito, né, com a minha própria conduta. Se muito, na verdade, eu fiquei chateado porque depois, né, algumas colegas me mandaram umas mensagens falando que queriam conversar e tal, né, para saber como é que eu tava. E aí eu fui conversar e tudo. E eu pensei assim, poxa, que legal, né, das colegas. Elas se importam com o que eu vou fazer daqui para frente. E aí, passou alguns dias, elas me mandaram outra mensagem, né? Algumas colegas falaram assim, pô, mas tu vai mesmo sair, tu tem certeza que não consegue nem cobrir alguns plantões nossos? Porra, aí eu fiquei chateado. Nesse momento eu fiquei chateado, porque eu vi que no final das contas era isso mesmo, assim. Quer dizer, não tinha muita amizade por trás, não. Era só uma tentativa de me persuadir, né, a ficar para cobrir os plantões dele. Só e aí eu vi que eu tinha razão em ter falado assim, ó, não vou ficar porque o horário de vocês basicamente vai me fuder. Não falei com essas palavras, obviamente, mas é isso, né? Vocês estão querendo me fuder e não vão nem me levar para jantar. E aí enfim, né? E agora eu tô muito mais leve. Não tem briga, não tem explosão, não tem chutar o pau da barraca, foi tudo muito pacífico. Foi uma ligação de telefone, avisei, não vai rolar, sinto muito. Fui lá conversar pessoalmente depois com a diretoria, tá tudo certo. Agora, para pensar na tua vida, cara, em que ocasião você deve ter passado por uma situação assim? Chegou, estava estudando, passou num processo seletivo, de repente, está numa vaga legal, ou enfim, um relacionamento, de repente, o que você queria, fazia muito tempo, cara.
estava trabalhando em cima do relacionamento. Só que aí você começa a ter suas crises. Você começa a ter as minhocas na sua cabeça, sei lá, porque você é uma pessoa desocupada às vezes, ou porque você teve uma formação emocional aí difícil com seus pais. Seus pais deram referências ruins, às vezes o relacionamento dos seus pais era conflituoso e você, sem ter outra referência, acaba reproduzindo isso na sua casa. Boa, vai saber. E aí com essas minhocas que você está criando na sua cabeça, com esse jeito meio estranho, né, você acaba descontando no seu parceiro, você acaba descontando no seu novo emprego, você acaba descontando na sua faculdade e você quer chutar o pau da barraca, ao invés de você pegar e resolver isso na conversa, que é o jeito certo de você fazer. Ou você aprende a controlar as suas emoções, ou toda vez que você chegar onde você quer, né, todas essas minhocas que você vai criando aí na sua cabeça vão acordar e vão começar a causar problemas. Só que você consegue fazer isso quando você tem 20 anos, quando você tem 22, 23 anos, até 25 anos, vai lá. Todo mundo pensa, tá, você é imaturo, foda-se. Quando você tem 30, 35, aí já não é a mesma coisa. Se você tem 40, pior ainda. Porque as pessoas vão olhar pra você e vão pensar, que porra que você tem feito nos últimos 10, 15 anos? Se você não consegue se comportar que nem um adulto. Porque você se comportar que nem um adulto, você ter controle da sua cabeça e não deixar isso explodir nos outros, é isso que significa você ser responsável. E ninguém te ensina essa porra. Né? Pelo contrário, cada vez mais a sociedade está falando, não seja grosso, né? não crie conflitos, você vai ofender os outros quando você falar isso. Tá, se não for uma agressão gratuita, né? Tipo assim, despropositada, foda-se. Você quer ficar ofendido? Fique ofendido. É seu direito ficar ofendido. Mas não vou deixar de falar aquilo que eu preciso falar e não vou deixar de verbalizar aquilo que me desagrada e principalmente aquilo que me prejudica só para desfazer dos seus sentimentos. Ou melhor, só para não desfazer dos seus sentimentos, né? A gente tem que aprender, principalmente, que aquilo que faz bem ou faz mal para você importa. Não basta só você ficar querendo colocar panos quentes em conflitos, sabe? Querer manter a paz da sociedade porque você não quer brigar com ninguém. Claro que eu vou brigar com as pessoas, caralho. E a minha vida não importa? E a sua vida não importa? E os seus interesses não importam? E aquilo que te faz bem não importa? Não é possível uma coisa dessa. Então, próxima vez que você sentir que está perdendo o controle das suas emoções, fala. Ah, mas eu não tenho psicólogo. Fala então para quem está causando isso. Mas fala numa boa. Você não precisa falar explodindo, xingando, né, causando problemas. Fala numa boa. Olha, eu não gostei, essa situação está me causando isso, eu acho que isso aqui está errado, né, e eu gostaria que a gente pudesse resolver isso de outra maneira. Será que a gente consegue encontrar uma via de meio? Se a gente consegue, ótimo, vamos trabalhar sobre isso. Se a gente não consegue, sinto muito, a gente tem que separar os caminhos. Isso vale para tudo, vale para relacionamento, vale para trabalho, vale para estudo, vale para qualquer coisa. Você tem que aprender a falar. E enquanto você não falar, a coisa vai ficar cozinhando dentro de você que nem um veneno. E se você não põe esse veneno para fora, meu amigo, minha amiga, não é nenhuma surpresa que esse veneno vai envenenar você cedo ou tarde. É isso.